Primeiro eu quero começar falando um pouquinho de quem é a coletiva, né? Eu sou a Fran Actuan, tenho 22 anos. Eu estou no Saraus desde 2012. Comecei no Sarau Preto no Branco, que é um sarau que está localizado ali no Jardim Ibirapuera, no Bloco do Beco, junto com o coletivo Tamo Vivo. E a partir de lá, depois, a gente começou a articular o Espaço Comunidade, Versos Inversos, do qual a Fê faz bastante parte também. E a coletiva Audácia é uma coletiva de mulheres que está localizada aqui na Zona Sul, mais próximo do Jardim São Luís, Monte Azul, Jardim Ibirapuera. E é uma coletiva só de mulheres que residem na periferia da Zona Sul de São Paulo. E a gente se conheceu no Saraus, se conheceu a partir do Versos Inversos, do Preto no Branco, da Cooperifa. E a gente começou a se articular por volta de 2015. E a gente tem feito algumas ações na região, como alguns saraus também, em CCAs, em CRM. No CRM do Capão, por exemplo, a gente tem realizado saraus e outras atividades. A gente faz eventos pensando muito a mulher periférica e seus recortes, a mulher lésbica, a mulher bissexual, a mulher trans, travesti, a mulher mãe, a mulher trabalhadora, entre todos os recortes do que a gente pensa sobre o feminismo, a gente tem desenvolvido na Quebrada. A gente agora está mais fechada, realizando alguns eventos de cura, pensando muito o sagrado feminino, com seus recortes periféricos também. Mas eu queria falar um pouco sobre o que é esse desdobramento dos saraus, quando a gente pensa a importância da potencialidade de ter esses encontros dos saraus realizados na periferia, né? Quando eu conheci o sarau, por exemplo, eu era uma adolescente que estava na escola ainda e ainda não tinha nem noção de que eu era uma mulher, e que eu era negra e que eu era periférica, e que eu tinha potencialidades, e que eu tinha perspectiva de vida. E aí, quando eu me deparei com um grupo de jovens que se reuniam num espaço de convivência, que é hoje um espaço onde a gente tem mais força para desenvolver esses seres periféricos, que são muitos e plurais, a gente viu ali que a gente tinha uma arma na mão. E não era uma arma que mata, era uma arma que dá vida, né? E aí um dos nossos, do Sarau Preto no Branco, um dos termos, como posso dizer, expressões que a gente tem é que a poesia salva vidas. E quando a gente pensa que ela salva vidas, ela não só salva, como ela dá potencialidade de gerar mais vida. E quando a gente pensa esse sarau, esse potencial de desdobramento, a gente acredita que é um espaço onde a gente consegue se reunir, onde a gente consegue mais ter expressões artísticas de diferentes tipos. Então a gente tem música, a gente tem teatro, a gente tem poesia, a gente tem fala, a gente tem conversa. Como muitas vezes, né, a coletiva Audácia chamou em alguns saraus a galera para conversar mesmo, pensar sobre o feminismo, não só com a poesia, como a Tata faz muito bem, mas também dialogando mesmo e falando sobre o que a gente acha e questionando sobre o que as pessoas acham também. E pensando nisso, a gente vê esse potencial nos saraus, né? E a gente continua fazendo mais saraus em diversos espaços, até em outros estados a gente já foi também, pensando um pouco como esse sarau consegue dar voz para diversas pessoas e que essas pessoas conseguem se enriquecer dessas trocas e formar outros projetos, né? E aí, para além da coletiva Audácia, eu queria falar um pouco sobre os outros projetos que a gente conseguiu construir a partir de estar nos saraus, né? A gente está hoje com um projeto que se chama Elucidar, que pensa, junto com a coletiva, que pensa um pouco a saúde mental, pensando como esse antiproibicionismo que a gente tem, que é real, que está diariamente com a gente nas festas, nos rolês, né? A questão da droga, como a gente consegue pensar a droga na periferia de uma forma consciente. A gente sabe que a galera usa, então como que a gente, mesmo dentro dos saraus, como que a gente faz isso de uma forma consciente. E aí esse projeto tem pensado um pouco isso, de pensar rodas de conversas para falar mesmo sobre as drogas, para falar mesmo sobre como se utiliza isso. A gente está com um projeto de fotografia também para falar um pouco sobre a beleza periférica, de como que esses encontros conseguem gerar essa beleza, esse olhar. E a gente está para promover um documentário falando sobre as minas à margem.
né? Quem são essas meninas à margem? Quem está à margem? Então, quando a gente pensa os saraus, esses espaços de expressão, que aí todo mundo tem direito, mas mesmo assim as mulheres ainda estão à margem. E aí eu fico muito feliz quando a gente tem uma mesa para falar desses desdobramentos, onde todas são mulheres, que estão aqui para contar a sua história, para falar um pouco sobre como o sarau foi importante na vida delas e como elas têm sido importantes para a cena do sarau. Quando a gente pensa hoje os slams, quando a gente pensa hoje essa revolução poética e de força periférica, a gente pensa a força dessas mulheres, né? Que a gente pode ver até mesmo na organização dessa feira, as mulheres muito presentes. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse recorte quando a gente fala desse desdobramento. E aí eu também queria falar um pouco sobre como os saraus, depois disso, pôde potencializar o movimento feminista na quebrada, né? A gente hoje tem se organizado em vários coletivos e isso é novo pra gente. Muito pra mim, eu também sou muito nova, né? Eu tenho 22 anos, como eu falei, mas é muito novo essa organização em coletivos aqui na periferia. Quando a gente pensa que as mulheres estavam muito dispersas, todas estavam produzindo muito, mas a gente não se reunia. E o sarau foi um lugar onde a gente pôde encontrar outras mulheres que pensavam como a gente, se identificar com essas mulheres e poder se reunir de forma a organizar algo maior pra gente. Não que a gente exclua os homens e tal, mas que é o nosso rolê também de fortalecimento. E a gente tem trocado e chamado os caras pra conversar e tem feito também o papel deles nessa luta, nessa sociedade. A gente não quer uma sociedade sem os caras, a gente quer uma sociedade onde os caras sabem respeitar o nosso espaço na sociedade, que são coisas bem diferentes. E aí, pensando nisso, o sarau teve muito a ver com essa potencialidade. A gente tem continuado indo nos saraus, expressando a nossa voz em poesia. E aí é um pouco disso que eu tenho para trazer, um pouco dessa experiência da coletiva, que foi forjada dentro desses dois saraus, do Sarau Versos Inversos, do Preto no Branco, e que tem hoje ainda continuado, né, fazendo parte disso e multiplicando isso em outros espaços, com outros saraus de diversas outras formas. E eu acho que é um pouco disso que eu tenho para falar. Boa tarde, sou Fernanda Coimbra. Vai, Crica! Tudo que eu construí hoje, até hoje, né? Enquanto ser humano, profissional, eu devo ao sarau. Eu, com 14 anos, comecei a fazer teatro. Ando até vontade de chorar já. Porque é muito legal a presença dessa mulher aqui, da Diane Padial, irmã do Binho e tal. Eu, para desespero dos meus pais, aos 14 anos, eu comecei a fazer teatro numa organização chamada Casa dos Meninos, que fica no Jardim Fim de Semana. E lá... Tem criança no rolê? Não. Fudeu! Porque aí você já é um adolescente, ou seja, você já é um turbilhão de coisas, de emoções, de energia, de... Uau, eu quero o mundo pra mim. E aí você começa a fazer teatro, abre-se um leque na sua cabeça. E você fala, opa, o mundo é muito maior do que eu imaginava que ele fosse. As pessoas são possibilidades, universos muito maior do que eu conheço. E aí eu me vi, com 14 anos, fazendo teatro, com um pai extremamente machista, daqueles extremamente machistas, de que mulher não tem nem quer trabalhar, tem que cuidar da casa e do lar e tal. E aí se deu a minha primeira fuga de casa, até que eu conseguisse sair definitivamente. E aí, tudo bem, fiz teatro, me afastei um pouco, fui fazer outras coisas e retomo a Casa dos Meninos, um pouco mais velha, com 16, 15, né? Um pouco mais velha, 14, foi com 15. E aí a Diane me leva pro Sarau do Binho. E aí o meu mundo fica realmente muito colorido, né? Porque aí você começa a conhecer pessoas, celebridades, dentro do nosso meio de convívio, dentro do nosso quintal, do nosso bairro. Pessoas incrivelmente iluminadas, inteligentes, que você quer estar perto o tempo inteiro, você quer estar ali, bebendo da fonte daquela pessoa. E no sarau, eu
reconheci a minha família espiritual, gente que eu tenho que resolver karma de outras vidas, que tá ali, porque conviver 10 anos com o mesmo povo, você tem karma, gente, para resolver. Não é? Não, tem umas tretas que você tem umas pendengas que você tem que resolver agora, já nessa encarnação, não tem que deixar para outra. E ali eu começo a ver em mim possibilidades de outras pessoas que eu também poderia ser. Então, eu me descubro cantora, eu me descubro estilista, eu me descubro mãe. Porque quando eu comecei a frequentar, eu não tinha filho. Eu me apaixonei nos saraus, muitas vezes. Eu aprendi a ver o outro como eu posso ser. Então, respeitar o outro de acordo com o que eu posso dar. Então, eu tenho exatamente aquilo que eu dou. E isso é matemático. Eu só tenho aquilo que eu dou. E o que é que eu vou dar para essas pessoas? E o que é que essas pessoas me dão em troca? Eu só ganhei. Eu ganhei uma família maravilhosa. Hoje eu tenho um discernimento filosófico, no trato com as coisas, muito mais sensível. E isso não é a academia que dá. Isso é essa academia de exercício diário, sabe? O que é que eu vou levar daqui para uma outra... Eu acredito muito em reencarnações, em caminhos que você tem que... missões que você tem que cumprir para uma evolução espiritual. E o sarau, ele traz essa gama de chances de você se enxergar se conectando no outro. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz de ter aprendido a chorar muito. Isso é um exercício, a gente tem que chorar bastante, porque de câncer a gente não pode morrer. Porque a gente já está comendo câncer, né, Bim? E a gente se envenena todo dia, não só com os alimentos, com as bebidas, mas com a qualidade do pensamento, né? Tudo que você vive é responsabilidade sua, de fato. A pessoa pode te ofender, mas você pode deixar se ofender ou não. E isso é muito difícil, é uma maturidade espiritual e emocional muito grande que a gente tem aprendido muito. E a gente só aprende isso no exercício com as pessoas. A gente nasce sozinho, mas a gente não amadurece sozinho, não evolui sozinho. A gente tem que estar com as pessoas. Os nossos maiores professores são aqueles com quem a gente tem mais atrito, mais precisa explicar para que a pessoa entenda. São esses os nossos mestres, né? O cara mais chato que você não suporta. Falei, esse é o meu mestre, é com ele que eu tenho que aprender alguma coisa, gente, não é possível. E é isso, é no trato com as pessoas, é no convívio, é no café, é na cerveja, é nessa prosa, são nos saraus. E eu passei dessa fase eu tô com 29 anos hoje, né? Sou jovem, eu já não sou mais adolescente. E o formato de sarau que eu conheci é completamente diferente do que existe hoje. Isso é muito legal, né? Cada vez que eu vou num sarau diferente... Quantos saraus existem na cidade, gente? Num raio, sei lá, entre Jardim São Luís e Campo Limpo. Tem uns 30 coletivos. Essa febre é maravilhosa. É a febre do rato. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque quando eu comecei o sarau, eu era a catarrenta. Vocês vão ter que me levar pra qualquer lugar que eu vou. Fernanda, você só tem 16 anos, sua mãe, Fernanda, tudo bem. E aí você vê hoje essa molecada, gente, galera com 15, 16, com a puta propriedade de onde se vive, de onde eles sabem exatamente onde eles estão e para que eles estão. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz. Cada esquina tem que ter um sarau. Mas é só gratidão, né? Eu devo o que eu sou. Minha filha hoje é o que é por conta do convívio com o sarau. Eu escolhi trabalhar com isso até porque eu não sei fazer outra coisa.
Só sei fazer arte. Não sei. Se for... E eu já passo fome. Se eu for fazer outra coisa. Não, mentira, eu não passo fome. Mas a gente sabe da dificuldade nessa coisa do mercado de trabalho para quem é artista. E para quem é artista no que é a arte mesmo, né? Não de ser artista, eu estou na televisão. Não, do se fazer arte em todas as suas possibilidades. Do quanto é difícil. E aí a gente percebe quantas pessoas também estão no mesmo movimento, né? Quantos artistas... Eu só conheço artista. Eu só conheço artista. É escritor, é poeta, é músico, é artista plástico, é grafiteiro, é fotógrafo, é cozinheiro. Eu só conheço artista. Vou falar até uma coisa. Uma vez eu falei, eu não quero mais namorar músico. Não quero mais, cara. Os caras é complicado demais. Não quero mais namorar músico na vida. Eu quero um cara que trabalhe na Bolsa de Valores. Você fala, alguém escuta. Porque depois de 2 meses, eu conheci um cara que trabalhava na Bolsa de Valores. Mas eu saí com ele uma vez. Cara podre de rico. E aí achei esse cara, não durou um dia, gente. É sina, porque são conversas, são os funis, né? Você fica na beira, vai na mesma coisa. Adiante. Mas é isso, eu fico muito feliz dessa união que o sarau proporciona. Desde a arte até a medicina alternativa. Nós temos um médico aqui, senhor Josebinho, médico holístico. E como o sarau proporciona também uma outra espécie de escritório, né? Porque você resolve reunião de trabalho, você fecha contrato, você faz tudo. Ah, mas a gente precisa se unir. Você vai no sarau do Binho? Vou. Então tá, então lá a gente conversa. Você quer ver a pessoa de novo, né? Os affairs, né? Os crush, que agora eu sei o que é crush. Você marca onde? No sarau. Tá solteira? Vai pro sarau. Mas o sarau, ele proporciona muita coisa. Ele é escritório, ele é Tinder, ele é muitas coisas. Ele é antidepressivo, né? Ele é bar. Olha que legal. Mas é isso. Vida longa aos saraus, que eles proporcionem mais trocas e mais possibilidades, que a gente consiga colocar para fora os nossos universos, que a gente tem tanta trava, né? Ao meu mundo. Não, isso é pessoal. Tá resolvendo sozinho? Não tá, caralho. Então põe para fora para ver se consegue. Vai pro sarau. Troca. É isso. Muito obrigada. Primeiro eu quero saudar algumas mulheres da minha vida, minhas 2 avós e minha mãe. E uma pessoa muito importante que a literatura me deu e o mundo das bibliotecas comunitárias me deu, que é a Bel Santos Maier. Ela não está aqui hoje, uma grande referência, uma mulher de luta e uma pessoa muito doce que me ensina e me inspira. Quero saudar as pessoas mais velhas e os mais velhos que estão aqui. A Diane, que começou essa história e junto com o Binho enxergou e com a Suzy enxergou antes da gente talvez enxergar. Obrigada por emprestar o olhar de vocês para a gente. Quero saudar essas mulheres que eu amo, são minhas amigas e companheiras também de estrada. E muitas que estão aqui, em especial aquelas que compartilham o dia a dia comigo. Elas podiam estar aqui, foi um combinado da coletiva, né, que eu ocupasse esse lugar. Então, eu já vou dar alguns recados e fazer um pedido. Eu tenho bastante dificuldade de ocupar esse lugar com microfone. Quem me conhece sabe que eu sou das prosas mais íntimas, né, e miúdas. Então, é bem difícil para mim. E eu sou uma pessoa muito... E falar desse lugar, do sarau, nesse território do Campo Limpo, lugar onde eu cresci, né, e onde eu renasci,
que eu vou contar já já por quê, e foi no sarau, me traz também uma carga afetiva muito grande, então tem um aviso que eu posso transbordar. E aí, Fernanda, você canta se eu começar a chorar? E a pessoa que não tem tanta habilidade como as amigas, né, ela traz uma cola gigante para tentar dar conta aqui de contar uma coisa que, na verdade, é um pouco a história desse encontro, né? Para mim, foi um pouco mais tarde que eu encontrei o sarau. Então, falar sobre isso, enfim, mexe muito comigo. Também, desculpa, quero agradecer muito essa equipe lindona aí de mulherada, né, que está construindo a Feliz. Vocês estão dando um presente mais uma vez para a gente. E o Binho também. Mas essa mulherada é uma fera, né, Binho? Muito fera. Bom, a minha história com o sarau, ela tem a ver com memória e apagamentos. Ela tem a ver com identidade, com enraizamento e com luta. Eu sou herdeira de uma saudade ancestral, de um casal de caipiras que veio do Paraná. Cresci e brinquei nas ruas e terrenos baldios aqui de Taboão da Serra. Menina sonhadora, eu tinha muita sede de mundo, ou, como diz o poeta Gilberto Gil, a planta pede chuva quando quer brotar. Então eu fui para o mundo. Né? Num contexto familiar onde o álcool falou bem alto, né? Na minha relação paterna, e as dificuldades financeiras faziam meu quarto chover dentro do meu quarto, né? Meus pés foram sempre buscando rotas de fuga ou rotas de escolha. E aí fui para o mundão. Só que essas fugas, elas foram acontecendo cada vez mais lá para as bandas da Zona Oeste. Sambas, Morro do Querosene, cursos brincantes, literatura, mas estava tudo sempre a oeste na minha vida. Não que não tenha sido potência também, não que não tenha acontecido encontros muito lindos, né, que eu sou muito grata, mas tinha ali, naquele movimento, algo que tinha a ver com apagamento, sim. Que tinha a ver com negação daquilo que o mundo insistia em me dizer que não era bom, que era menor, que era ruim. Bons encontros eu vivi, mas algo sempre me escapava, me faltava, algo meu, muito profundo e muito antigo me faltava. Um incômodo antigo, muito íntimo, tinha algo perdido mesmo. Algum lugar em que eu pudesse sentir como meu, alguma raiz me faltava. Eis que um dia, eu já tinha 30 anos, foi quando eu consegui, como trabalhadora, me formar em psicologia. Eu precisei voltar para a casa da minha mãe, para Taboão. Numa Taboão muito mais povoada, uma Taboão menos brincante, com muito mais contradições. E durante as minhas andanças atrás de beleza, porque daí eu já sabia que eu queria beleza na vida, né? Já tinha aprendido a amar a cultura popular. Logo, logo eu ouvi dizer que um tal de Sarau do Binho, que eu sempre quis conhecer, era do lado da casa da minha mãe. E sempre foi do lado da casa da minha mãe. E logo fui eu, com a Vanessa, que está aqui na minha frente. E chegando lá numa segunda-feira, numa noite de segunda-feira, saudade daquelas segundas-feiras, alguma coisa mudou, assim, alguma coisa foi arrebatador mesmo, sabe? Ou melhor, tudo mudou. Eu acho que ali muita coisa se organizou assim na minha vida. E dali eu não saí mais, né, até o fechamento daquele saudoso bar. Todas as segundas-feiras eu estava lá. E daí, em menos de 2 anos de segundas-feiras, de saraus, e um mundo novo na cabeça, no coração também, um mundo novo, eu aprendi algumas coisas, e é bem difícil nominar essas coisas, mas eu tentei um pouquinho trazer algumas coisas aqui para a gente pensar. Que em cada sarau eu tive a oportunidade de saber mais sobre mim e sobre nós. Eu tive a possibilidade de aprender com gente da gente, né? E não mais pessoas, figurões que estavam, que sempre a vida me falou, eles que sabem, eles que podem, eles têm algo a ensinar pra gente está nesse lugar de aprender, né? Não, a gente estava aprendendo realmente com gente da gente. Isso fez muita diferença também. Compreensões de mim e do território, a cada segunda se alargava.
né? Eu acho que uma inquietação, assim, poderia eu sair do lugar de quem vive a história para quem também pode fazer história, né, no seu território? Poderia eu contribuir com a minha comunidade, o meu bairro, a minha quebrada? Poderia eu produzir belezas, mesmo não sendo poetisa, não sendo cantora maravilhosa igual a Fê? Poderia? A cada sarau, a afirmação da minha identidade periférica, de mulher periférica. A apreciação de uma literatura que falava sobre nós e para nós. A percepção alargada de que a cultura popular era diversa e é infinitamente rica e sofisticada. Aqui, ou melhor, ali, né, no sarau, o bar era aqui atrás, os pés cruzaram outros pés, também cheios de perguntas e de buscas, marcados por acasos e descasos também. Cruzaram fronteiras profundas, pés, raízes. Entenderam de verdade o sentido de pertencimento, de enraizamento, de luta popular, de a gente necessitar de beleza e de poesia também. E isso mudou tudo, né? Que daí eu encontrei meia dúzia de malucos e malucas que também frequentavam, por acaso, o Sarau do BIM, né? E aí a gente que queria sonhar e pensar junto o território também, fazer coisas no território, né? Que são as minhas manas, estão aqui, uma parte delas. E a gente chegou na Brechoteca. A Brechoteca era um projeto da família, né? Padial, estava fechada naquele momento, o Sarau teve toda aquela história, o bar fechou e tal. E a gente ficou, né, gente? A gente se enraizou lá. E hoje a gente é brechoteca, né? Hoje a gente é uma rede de bibliotecas comunitárias. A gente faz parte de uma luta por que entende a literatura como um direito humano, né? A fabulação como um direito humano. A gente precisa de história. Todo ser humano, em todas as culturas, precisa de história. E a gente entende isso e defende como algo que liberta, né? E que transforma. A gente é uma rede também de bibliotecas comunitárias nacional, né? Salve RNBC, Maroca está lá representando a gente, fazendo lá uns enfrentamentos, dureza, né, Maroca? E também a gente construiu uma coletiva, né, para pensar as infâncias, a cultura da infância, as culturas da infância, que também são muitas, né? Para pensar os corpos das crianças hoje, em especial nesse território, né? Os corpos das meninas que também ficam aprisionados em determinados saberes, brincadeiras que são de meninas ou meninos. Enfim, a gente pensa também isso. A gente brinca, então somos, né, um grupo de mulheres que vai jogar queimada, que fez durante um ano todo aqui brincadeira toda semana nessa praça, foi maravilhoso, com adultos, crianças. A gente vai em várias partes da cidade. E também pensa em infância a partir dos recortes de classe, gênero e raça. E, para finalizar, eu quero dizer, então, que a experiência do Sarau, ela realmente reorganizou assim, a minha vida. Obrigada. Ela reorganizou algo realmente muito profundo e antigo, me deu um lugar no mundo, me deu uma raiz que me sustenta e com ela eu posso ir para qualquer lugar, né? Eu posso circular. Essa identidade periférica, assim, ela transcende o meu CEP. Hoje eu não estou morando aqui, mas a minha identidade é de uma mulher periférica. Eu compreendi pelo Sarau. Né? Hoje eu não moro porque casei e a gente, né, uma negociação foi um pouquinho para lá, mas eu tô aqui, eu sou isso aqui. Eu entendi pelo Sarau que o chão que eu pisei é o meu lugar. Né? E a minha raiz, a minha história está aqui. Então, obrigada, Binho. Obrigada, Diane. Obrigada, Suzy. Todas as mulheres incríveis. A Fê foi uma das primeiras que eu conheci e me apaixonei por essa doida. Essa loucura linda, né? E todas as mulheres e todos os caras que constroem esse sarau e os saraus, né, esse movimento tão importante. Enfim, muito obrigada. Eu queria contar uma história rapidinho, que tem muito a ver com esse momento, com essas mulheres. Quando eu tinha 13 anos, o meu quintal era a Fundação Julita. E eu conheci a Carla, que estava aqui. E eu queria muito que ela estivesse aqui. E o Mário também, que estava lá atrás. E eles eram meus educadores. Nessa época, minha mãe teve o primeiro infarto da vida dela,
que essa semana ela teve o quarto já. E foi muito louco, que foi o primeiro momento que eu refleti sobre o que estava acontecendo na minha realidade e me expressei. E aí eu fiz um poema. A primeira pessoa que leu esse poema foi a Suzy, que na época era minha educadora de literatura na Fundação Julita. E ela olhou para aquilo, tava horrível, gente. E ela falou assim, continue. E eu voltei pra casa, tipo, eu vou continuar o quê? Né? Vou continuar o quê? Eu já terminei esse poema, vou continuar o quê? E eu, na época, não compreendi. E passou os anos, e quase 10 anos depois eu encontrei com a Suzy. E eu estava sendo homenageada pela DRE, junto com a coletiva Audácia, como Mulheres Guerreiras, de 2015, se eu não me engano, ou 16. E ela era uma das mulheres homenageadas também. E eu olhei para ela, ela olhou para mim, e eu falei, você salvou minha vida. Né? E eu queria muito que ela estivesse aqui. Porque quando a gente pensa os desdobramentos, os saraus, a gente tem que entender que o sarau hoje ele é o coração de resistência da periferia. Nos anos 90, né, anos 80, foi o hip hop. Hoje não tem como dizer que não é o sarau. Só que o sarau, o coração, ele não é único, né? Ele tem um corpo. E esse corpo são todas essas pessoas que se movimentam, né? Eu conheci a Suzy fora de um sarau. E graças a ela, hoje eu escrevo. Né? Graças a ela, hoje eu tenho um livro em andamento. Graças a ela, hoje eu conheço todas essas pessoas e estou aqui. Né? Não somente por conta da feira, né? Mas como essas pessoas, esse desdobramento, ele é subjetivo também, né? Ele atravessa nossas vidas. A gente está sendo salvos de verdade. Quem seria a gente se não fosse o sarau? Então, quando a gente pensa esses espaços, a gente pensa essas pessoas que a gente tem formado, né? O que a escola não faz, o que o Estado não faz, a ausência de direitos e o que a gente tem feito sem grana, só com vontade, sabe? Com a polícia, muitas vezes vindo bater, falar com aluguel, batendo. Então, quando a gente pensa no sarau, esse desdobramento, a gente pensa todas essas vidas que a gente tem permanecido e mantendo contínuas, né? Quando a Fê fala desse espaço onde é um bar, é um espaço para acabar com a depressão, é um espaço de festa, é um espaço onde é por fora da curva, é fora do sistema. Porque ali a gente pode ser a gente, sabe? Sem as amarras, sem os padrões. Ali a gente consegue desconstruir, a gente consegue construir e não é sozinho. Então, quando eu penso esse espaço de sarau e desdobramentos, eu penso que eu consegui uma vida, e não uma vida de sobreviver, mas uma vida que eu possa ter prazer e construir, ter amigas e chorar, né? E eu agradeço muito a Suzy, eu queria muito que ela estivesse aqui. Eu quero dizer para ela que ela foi minha educadora que fez essa revolução na minha vida, junto com a Carla, junto com o Mário, junto com o Dico também, que estava aqui. E a gente, é isso, né? Eu sou sarau e eu quero construir muito mais saraus por aí. Gratidão. É uma emoção, é uma coisa muito viva, né? Acho que no depoimento de todas essas meninas a gente sente o quanto pulsa de verdade, né? Que nem a Fernanda, eu conheci essa mulher linda, ela tinha 14 anos, problemática, eu era gestora, né, da organização, chorava, uma depressão, aquela adolescente cheia de todos os conflitos, né? E hoje eu encontro essa mulher e eu fico realmente muito feliz. E ouvir essas meninas falando, né? A Fran, a gente não se conhece tanto, né? Mas a Fernanda, a trajetória da Cris, né? De falar do lugar dela no mundo, né? Isso é muito verdadeiro, gente. É muito verdadeiro mesmo, né? E essa brincadeirinha de brincar de poesia, né? Num bar, vamos fazer aqui uma coisa, mexe com o interior, né? Da luz, nessa coisa que a gente tem. Então, eu quero uma salva de palmas bem grande para essas meninas lindas. Lindas, né? A Suzy chegou. Você quer dizer algo para ela?
A Suzy já sabe, porque toda vez eu falo, eu sempre aproveito a presença dela, mas é muito importante reconhecer quem veio antes da gente e quem constrói luta antes da gente, né? Porque se não fosse ela, se não fossem essas mulheres tão fortes que seguraram a barra pra gente, com certeza eu não estaria tendo esse direito de falar sobre a minha vida. Então, quando eu penso na Suzy, eu penso na pessoa que me deu o dom de me expressar, porque até então eu não sabia que eu tinha essa potencialidade, né? E eu lembro que a gente construiu junto um caderno, na época, hoje está uma fama em encadernação, mas na época a Fundação Julita não tinha dinheiro, a gente fez, e eu nem sabia escrever direito, porque é isso, educação é isso, e eu quero agradecer para a Suzy por ter me dado a oportunidade e ter... Eu lembro que quando eu encontrei com ela lá no DRE, ela falou: eu acho que aquele espaço não tinha dado frutos, né? E aí te ver hoje é acreditar no que a gente faz. Então, a gente tem feito muito e a gente acha que não tem frutos, né? Mas a gente tem que esperar, né? São tâmaras, às vezes não é a gente que colhe, mas o mundo vai colher. E eu agradeço por ter me plantado, Suzy. O que a gente faz, né? Eu queria aproveitar essa fala, esses depoimentos de vida, para fazer um chamamento, assim, né? A gente tem aqui diversas pessoas, nós temos muitos educadores, né? E por que a gente faz essa parceria, assim? Que é muito importante ter os educadores juntos nesse processo. Porque a gente entende que a gente tem alguma coisa aqui nesse nosso jeito de fazer. Todo mundo está num processo de crescimento, a gente vê essas jovens todas muito empoderadas, né, daquilo que elas desejam de si, do que querem para o outro. Então, educação e cultura tem que andar de mão dadas, né? Eu acredito nisso, sempre acreditei, e por isso que a gente tem essa parceria com a DRE, que é uma coisa muito importante, né, de ter a presença de tantos professores. Então, assim, a gente queria só contar para vocês, professores, que tem uma história aqui que dá certo. Então, sarau na escola é uma coisa que tem acontecido e que tem trazido resultados interessantes. Então, assim, só para vocês com um olhinho, assim, essa história aí, né? Então, era isso que a gente queria ofertar do coração, assim, para vocês. Pesado. Quem quer fazer uma pergunta para essas moças aqui? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta puxando pelo que a Diane trouxe dessa reflexão de como os saraus se relacionam com as escolas. E eu sei que elas têm uma relação de trabalho também com o espaço escolar para pensar os bairros educadores em diálogo entre o espaço da escola e outros espaços culturais do território. E eu queria que cada uma contasse só um pouquinho assim como elas se relacionam com esses espaços que às vezes os nossos filhos, né, estão lá, nós estamos lá de alguma forma, né? E aí eu queria que cada uma falasse um pouquinho como após o sarau, elas também, os saraus, né? Elas também se relacionam com esses espaços educacionais. Eu falo, então, principalmente da brechoteca, né? Um espaço mesmo que a gente ocupa e fica aqui no Jardim Olinda, todos convidados e convidadas. A gente está lá de segunda a sexta, sonhando e fazendo, né, esses aconteceres também, por meio da literatura. E a gente realmente acredita que a leitura, as histórias, a literatura, ela tem um poder de transformação mesmo, né? Tem muita potência quando a gente reconhece as nossas histórias em outras histórias, né? E a gente circula muito no território. A gente vai nas escolas, em especial hoje a Dr. Sócrates, né? A MF Dr. Sócrates brasileiro. É muito parceira, assim, está muito próxima, mas não só essa escola, né? A gente faz atividades. Acabamos de fazer, né, essa semana uma atividade bem bonita que a Fran mediou, né? Teve um cine debate do filme Nunca Me Sonharam, né? Talvez a Fran possa depois contar um pouquinho como foi. Eu não tive a oportunidade de ir, mas as meninas se articularam junto com a Fran. Com jovens, então, para pensar que sonhos. Se nunca sonharam esses jovens, que sonhos eles
podem ter e podem construir a partir de agora, né? Mas a gente também faz saraus, a gente recebe a escola no espaço da biblioteca como um espaço de fruição mesmo cultural, né? A gente também acha importante a escola caminhar um pouco, né, pelo bairro, as salas saírem dos muros da escola, as professoras e professores também que topam fazer isso, né? Que eu acho que é muito importante. Existe já um movimento grande, né, da escola, da cidade educadora. Então a ideia é que o próprio território é muito educador, né? E a Sócrates, a gente tem algumas professoras que fazem essa travessia ali pelo bairro e vão para a biblioteca, a gente faz sarau da peraltagem. A gente também está construindo aqui na Zona Sul um grupo, na verdade a gente começou a construir a Semana do Brincar na Periferia, né, com um coletivo parceiro nosso que é do Sacolão, aqui a gente brinca, e apareceram muitas educadoras em especial e educadores também aqui da Zona Sul querendo pensar esse tema, né, do direito ao brincar, da criança e da cultura da infância. E a partir desses encontros, né, da semana, surgiu uma rede que está se construindo. A gente se encontra todo primeiro domingo do mês, de manhã, no Parque Santos Dias, né? E é uma rede também muito potente, com mulheres incríveis da rede, né? Talvez algumas vocês conheçam, a própria Silvia, que está na organização da Feliz, a Shirley, a Aline, enfim. E está todo mundo convidado, a gente brinca, a gente reflete sobre o brincar, sobre as infâncias aqui nesse território, tá bom? Eu queria que você cantasse pra gente uma música que diz quem é você, que te representa. Uma música que habita em ti. Pode ser? Onde a música habitar. Eu vou cantar uma música do Kiko Dinucci, que diz muito sobre mim, sobre todos nós, e todo mundo não tem como não se reconhecer. Chama Vias de Fato. Gostou dessa, né? Ai, vamos lá. Ele é assim. E na reta caminhar, sem saber no que vai dar, no breu sigo só, e o corpo no espaço é pó. Me alimento desse breu, já nem sinto quem sou eu. Noturno fugaz, já não sei se sou capaz de parar. Bifurcação, entroncamento, contramão, são ruas sem fim, viagem de fato aos pés de quem desrespeitou sinais e atravessou ileso, decidiu flutuar, quis se plantar de peso quando a noite cansar e a luz brotar a esmo, sigo meu caminhar, nunca amanheço mesmo, desrespeitou sinais e atravessou ileso, decidiu flutuar, quis se plantar de peso quando a noite cansar e a luz brotar a esmo, sigo meu caminhar, nunca amanheço mesmo, nunca amanheço mesmo, nunca amanheço mesmo, graças a Deus. Muito obrigada, Di.